O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Ó Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços. Põem na roupa longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes, os primeiros lugares nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar-vos de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós são irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Nós estamos vivendo segunda semana da Quaresma, terça-feira da segunda semana da Quaresma. E o tempo quaresmal, ele nos propõe uma caminhada de mudança. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança no jeito de ver as realidades. Mudança profunda do coração. Sairmos do nosso comodismo, sair da nossa tranquilidade, sair da nossa zona de conforto, para caminhar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. E nesse sentido, o profeta Isaías, ouvimos um trecho do capítulo 1 do profeta Isaías, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Talvez a gente olhando para a nossa vida, a gente nunca se identifique como um grande pecador. Não é? A gente é pecador, a gente tem pecados, mas a gente não é grande pecador. E, portanto, porque a gente não é grande pecador, a gente corre um grande risco, e no tempo da Quaresma esse risco aumenta, da gente se contentar com o que a gente já tem. A gente achar que a gente já tem uma vida de espiritualidade, né, razoavelmente boa. Sei lá, a gente vai na missa todo domingo, a gente reza o terço, a gente faz nossos momentos de adoração, a gente faz os nossos momentos de vigília, né?
A gente faz os nossos sacrifícios e as nossas penitências. Então, nós somos razoavelmente convertidos e nos contentamos com isso, não precisa mais. Isso é um erro muito grande. Porque nós fazemos tudo isso, é que nós somos somos pessoas convertidas. A gente pode fazer tudo isso e, no entanto, a gente não ser ainda convertido suficientemente ao Senhor. Então, o tempo quaresmal, mais do que nunca, ele propõe para nós esta mudança de vida. E mudança de vida e conversão é algo exigente. É algo que nos desafia. E como eu disse, o nosso corpo gosta de coisas tranquilas. Se a gente não tiver uma disciplina e não fazer empenho, tem coisa que a gente não quer fazer. Não é? Começa ao levantar. A gente sempre coloca o despertador naqueles 10 minutinhos a mais, né? Sonequinha de 10 minutos. Algum despertou, vou colocar mais 10 minutinhos, a sonequinha. E mais 10 minutinhos, daqui a pouco. Então, nós precisamos de uma disciplina, né? A gente precisa identificar o pecado. Quais são os pecados que nós precisamos vencer? E vencê-los definitivamente, não é colocá-los na gaveta. Vamos deixar aqui escondido na gaveta. Como a gente arruma, né, de vez em quando, a casa da gente, né? Tem certas coisas que a gente não pode ver diante do olho. Aí você pega e joga dentro da gaveta. Né? Pelo menos dentro da gaveta você não está vendo. Né? Não está tão arrumado. Você abrir a gaveta, você vai ver uma bagunça lá dentro. Mas não está na frente dos olhos. Se não está na frente dos olhos, a gente não se incomoda. Então, a mudança, não simplesmente, vou deixar aqui meus pecados escondidos, aí depois que passar esse tempo quaresmal, eu vou abrir a gaveta de novo e vou começar a fazer tudo de novo que eu fazia antes do início da quaresma. Deixa de ser sem vergonha. Não, conversão, mudança de vida, essa saída, essa transformação, nós precisamos de verdade tirar do nosso coração aquilo que não nos leva para Deus, aquilo que não é vontade de Deus na nossa vida. E aí, para a gente descobrir o que não é vontade de Deus na nossa vida, a gente precisa de intimidade, a gente precisa de oração. Oração, tempo com Deus, tempo dedicado com Deus, para olhar de dentro do nosso coração e ver quais são as coisas que nós precisamos tirar, quais são as maldades que existem dentro do nosso coração que a gente precisa tirar. Por quê? Formalmente, a maldade que existe dentro da gente, a gente não assume. Por quê? A gente tem uma figura boazinha, bonitinho, arrumadinho, cristão, santificado, já convertido. Então, essas maldadezinhas que tem dentro do coração da gente, não, a gente não pode revelar. Porque, afinal de contas, eu sou cristão, né? Mas tem lá umas coisinhas encalacradas dentro do coração da gente que só a gente sabe. De uns pecadinhos que a gente chama de pecado de estimação que a gente não quer deixar. Que a gente até faz a propósito de mudar. Às vezes a gente até confessa. Esses pecadinhos a gente até confessa. Mas depois que sai da confissão, a gente já está cometendo de novo os pecadinhos. Então não há um espírito de mudança. A mudança tem que acontecer não somente pelo risco de que corremos de perder a nossa alma eternamente no inferno, mas a mudança tem que acontecer por amor. Porque amo suficientemente a Deus, porque amo o bastante nosso Senhor, eu me afasto dessas coisas que não condiz a um cristão.
não adianta a gente usar como desculpa, mas o que é pecado? Você não sabe o que é pecado? Não, sabe sim. Claro que você sabe o que é pecado. É que a gente quer dar uma maquiada, a gente quer dar uma descontada para aquilo que é pecado, a gente quer dizer que não é pecado para a consciência da gente ficar menos doída. E alguns até vão contestar, mas isso que a igreja diz que é pecado, eu não considero que é pecado. Então, mas quem foi que disse que é você que diz o que é pecado e o que não é pecado? Você não define. Quem define é a lei de Deus, está definida. Se Deus disse que é pecado na sua lei, é pecado, pronto, acabou, não tem conversa. Que negócio é esse agora? Você quer ser mais que Deus para dizer que certas coisas na sua vida não é pecado? Ah, mas eu não me considero que isso seja pecado. Ah, não considera não, então continua fazendo, depois você vai queimar lá no... Então é preciso de uma radicalidade, é preciso de uma disciplina, é preciso de uma ascese, é preciso de uma vida espiritual, é preciso uma vida espiritual profunda. Uma intimidade profunda com o Senhor, para que o Senhor, com a sua luz, revele quais são os pecados e quais são as maldades que existem dentro do nosso coração. Maldades, muitas vezes, disfarçadas de bondade. Como diz o profeta Isaías: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos corações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-á como lã. Aquela oração bonita do coração arrependido de Davi. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me. Então é uma luta constante. É uma luta de todos os dias, é uma luta de todas as horas. A gente não pode abaixar a guarda nem um minuto. Porque é justamente quando a gente abaixa a guarda que a gente perde a nossa luta. É justamente quando a gente abaixa a guarda que a gente dá espaço para o tentador fazer a bagunça. Aí a gente cede facilmente à tentação, o evangelho de domingo passado. A gente cede facilmente à tentação, a gente já não luta mais para não cair nas tentações. A gente cai tanto na tentação que de repente a gente diz: eu não vou mais lutar. Que eu luto e não consigo vencer, estou caindo sempre. Ou então a gente faz, começa a deixar de rezar porque a gente já é tão pecador que a gente acha que Deus não vai mais escutar a nossa oração. Então já começa a deixar de rezar. E aí, quando deixa de rezar, escamba tudo. Você conseguiu avançar um pouquinho durante um bom tempo, fazendo um sacrifício tremendo. Deixou de rezar, tudo isso vai por água abaixo. Aí você tem que começar tudo de novo, começar tudo outra vez. É igual treinamento. Quem nada, quem corre. O exercício da piscina é um exercício constante. Se você deixar de fazê-lo durante uma semana, quando você voltar, você tem que fazer tudo de novo, porque você já perdeu o seu condicionamento físico. Na vida espiritual também deve ser assim. E a gente, da mesma forma que muita gente leva a sério os treinamentos para ficar forte na academia, correndo, fazendo um monte de exercício, todos os treinamentos que tem que fazer. Muita gente quer fazer treinamento para ficar forte na academia, mas não quer fazer treinamento para ficar forte na vida espiritual. Não quer fazer um mínimo de esforço
para deixar a vida velha, para deixar o pecado, para deixar aquilo que não é da vontade de Deus para trás e viver segundo o que Deus pede. Se não fazer nenhum tipo de esforço, ou então, Deus é santo, Deus é misericordioso, eu durmo hoje, amanhã eu acordo santo, com a auréola dourada ainda na cabeça. Não é assim, não vai acontecer assim. Tem que lutar. Tem que reconhecer-se pecador, tem que saber quais são os pecados que precisa vencer, tem que saber quais são os pecados que precisa mais força, tem que saber quais são os pecados que precisa mais de oração. Tem que lutar, tem que perseverar, tem que buscar o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão sempre que possível. A igreja pede uma vez por ano, né? Ao menos uma vez por ano na Páscoa da Ressurreição. Mas buscar o sacramento da confissão sempre que se achar necessário. Porque tem pecados que, se não é com a misericórdia de Deus, a gente não consegue vencer. A gente continua, né, amiguinho do pecado e fazendo massagem nele como queridinho, né? Porque para a gente deixar aquilo vai sangrar, vai doer. E a gente não quer. Mas é preciso. Isso é conversão, isso é mudança de vida. Por uma adesão a Jesus. Por adesão, por amor a Jesus. Não é por preciosismo e nem para dizer que nós somos melhores do que os outros, como vai aparecer no Evangelho. Aí a chamada de atenção de Jesus para os fariseus e mestres da lei. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Não imiteis as suas ações. De repente, também isso pode ser também uma tentação para nós. Porque a gente tem um pouquinho de caminhada, porque a gente tem um pouquinho de experiência, porque a gente avançou um pouquinho na vida cristã, a gente começar a achar que a gente já é melhor que alguém. Achar que aqueles que não vão na igreja, que aqueles que não rezam como nós, que aqueles que não participam das nossas atividades de orações, são menos santos e menos dignos do que nós que participamos. Não é porque nós participamos que nós somos melhores que ninguém. Talvez para nós que participamos e para nós que temos um pouquinho de conhecimento, o peso da justiça seja mais pesado. Porque a gente conhece. Porque a gente foi suficientemente evangelizado. Porque a gente sabe um pouquinho mais. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nosso Senhor disse. Então, a gente precisa ter esse pé no chão para, de repente, a gente não achar que com o pouquinho que a gente faz, a gente já é melhor do que os outros. Muito pelo contrário, pelo pouquinho que nós fazemos, nós precisamos muito mais de conversão. Nós precisamos de muito mais da graça de Deus, porque senão a gente vai, se achar a melhor bolacha do pacote. Longe de sermos a melhor bolacha do pacote. Não somos. É a exortação que Jesus faz para os fariseus. Eles amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas neles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços e põem roupas de franjas largas. Nós não podemos parecer para os outros que nós somos bonzinhos, que nós somos santinhos, que nós somos piedosos, que nós somos religiosos, que nós rezamos, que nós somos cristãos. Não podemos parecer, não. Nós temos que ser, e ser dentro do coração numa opção fundamental que nós fazemos por Deus.
Quer ver uma coisa? Um teste rápido para você avaliar isso em você mesmo. O que mais você pensa durante o dia? Todos os dias da sua vida. O que mais passa na sua cabeça? Não precisa falar, não. Pensa aí. O que mais passa na sua cabeça durante o dia? O que você mais pensa? Você dorme pensando naquilo, você acorda pensando naquilo, você dorme de novo, você trabalha, você faz tudo e pensa, e aquele pensamento não sai da sua cabeça. Você tem alguma situação assim na sua vida? Sim ou não? Só balança a cabeça. Sim? Não? Agora, balança a cabeça só dizendo sim ou não. Isso que te incomoda os seus pensamentos dia e noite e dia, tem a ver com Deus? Pronto. Você disse qual é a opção de vida que você está fazendo. Porque se os seus pensamentos não estão o tempo todo voltados para Deus, você está pensando em quê? Criatura batizada. Isso porque vocês nem precisam dizer o que você pensa, porque eu não quero nem saber o que você pensa. Vá que você pensa seja alguma coisa contra mim? Então fica aí para você, não quero nem saber. Mas isso é um sinal de que nós ainda não fizemos uma opção verdadeiramente por Deus. Nós estamos ainda vivendo como os mestres da lei e os fariseus sobre a aparência. Mostramos para os outros uma figura piedosa, bonitinha, santinha, de uma auréola invisível na cabeça dourada. Olha que santidade de vida, que exemplo, olha. Ah, se soubesse o que tem no coração. Ah, se soubesse o que tem no coração. Então, fazer uma opção por vida não simplesmente por aparência, não para mostrar uma falsa piedade e um falso comprometimento, mas com uma opção fundamental de seguir Jesus verdadeiramente com a própria vida. Ou seguimos Jesus para valer, ou ainda somos conduzidos pelas paixões mundanas desordenadas. E paixões mundanas sempre são desordenadas. Nunca vai ser ordenadas as paixões mundanas. Não pense você que você vai conseguir ordenar as paixões mundanas. Se você é conduzido pelas paixões mundanas, você vive sobre paixões desordenadas. Paixões desordenadas é aquilo que nós chamamos de pecados capitais. Os pecados raízes, os pecados que dão início a todos os outros pecados. Todas as paixões desordenadas, ou todos os pecados capitais, é paixões desordenadas dentro de nós que nós precisamos lutar, que nós precisamos vencer. E é interessante, porque se você observar todos os pecados capitais, todos eles vêm acompanhados de uma prole. Nunca vem sozinho. Quem é conduzido pela gula está também abraçado com a preguiça. Gula e preguiça andam junto. Bom, eu não vou citar os outros porque você já identificou, né? E é preciso, porque senão a gente vai fazer a opção errada, a gente vai escolher errado, e a gente vai escolher por aquilo que não é de Deus. Ou então vivermos uma vida simplesmente de aparência. Depois disso, Jesus diz uma outra exortação: nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Quem são as pessoas que fazem a nossa cabeça?
Quem são as pessoas que a gente gosta de ouvir? Quem são as pessoas lá no YouTube que a gente gosta de ouvir? Quem são as pessoas lá no Instagram que a gente gosta de ver? São esses que estão formando a sua cabeça? São esses que estão formando também o seu coração? E qual é o tempo de qualidade que você dedica para estar com Jesus? Você escuta todo mundo, mas e o que você escuta de Jesus? O que você faz para que o seu tempo de qualidade, ao estar com Jesus, seja um tempo que de fato mude a sua vida? Quanto tempo você tem dedicado da sua vida para Jesus? Você diz, não, padre, mas eu rezo bastante. Estou acordando de madrugada para rezar o rosário com o Frei Gilson. Estou acordando de madrugada para rezar o rosário com o Instituto Resto. Muito bom, parabéns. Mas você está acordando porque você está com Jesus? Ou você está acordando de madrugada só por algum outro motivo? Você realmente está dedicando esta hora de madrugada com Jesus? Ou faz como algum por aí que eu fiquei sabendo que fazem assim, acordam, coloca lá o TV para rezar e volta a dormir. Para todos os efeitos, rezou o rosário, deitado. Dormindo também, né? Adiantou alguma coisa? Não, né? Então, pensa bem, reflita. Que tempo de qualidade? Qual é o tempo? Qual a qualidade? Eu não vou mudar a pergunta. Qual a qualidade do tempo que você está dedicando a Jesus? Qual a qualidade do tempo que você está dedicando a Deus? O que você realmente está buscando? Quem você realmente está buscando? Ou isso muda o nosso coração, a nossa maneira de nos relacionar com Deus e fazemos as coisas porque verdadeiramente amamos a Deus? Ou então nós ainda não somos convertidos? Porque se fazemos as coisas só para os outros ver, é sinal de que nós ainda não estamos suficientemente convertidos. E é neste ponto que nós precisamos nos converter. É neste ponto que nós precisamos mudar de vida. Porque senão a quaresma vai terminar, nós vamos terminar a nossa penitência, né? Se nós não esquecermos a nossa penitência, porque tem alguns que durante a quaresma esquecem que prometeram penitência. Esqueci qual era a penitência. Estava fazendo penitência. Pronto, esqueci de fazer penitência. Esqueceu, que você esqueceu. Ó. Agora, se nós não fazemos uma opção por Jesus, não vai chegar no final da quaresma, a nossa penitência vai acabar e a gente vai soltar fogos. Uhul, acabou, agora estou livre. Mudou nada. Não converteu, não saiu da vida de pecado, não saiu daquilo que precisava sair, continuou vivendo e vai continuar vivendo do mesmo jeito. Vai terminar a quaresma, vai começar outra quaresma, vai terminar a quaresma, sem quaresma, e você continuará a mesma pessoa de sempre. Não mudou nada. Que valeu? Para que serviu? Então, analise, olhe para si mesmo. É bom este momento, porque esse momento a gente tem que olhar para a gente. Não tem que olhar para os outros. Porque às vezes a gente é tentado, né? A gente começa a ouvir algumas instigações do padre, algumas profugações do padre, a gente fica pensando, como seria bom se fulano estivesse aqui para ouvir isso que o padre está falando? Isso encaixa perfeitamente para aquela pessoa. Seria tão bom se ela estivesse aqui. Mas não é para ela, é para você. Se fosse para ela, ela estava aqui. Se ela não está aqui, é para você. Não fica disfarçando, não. Isso daria certo para fulano. Não, é para você mesmo.
Assuma de verdade na sua vida o projeto de Jesus. E busque a salvação, busque a santificação. Os momentos que você caiu, os momentos que você fracassou, os momentos que você não conseguiu lutar. Sabe, como o filho pródigo do Evangelho. O menino tinha um sonho, ele pediu dinheiro para o pai, dá minha herança, a parte da minha herança, e foi embora, gastou tudo. Viveu como porco, comendo lavagem. E só depois que estava comendo lavagem que ele descobriu que na casa do pai ele tinha tudo. E ele volta. E eu acho impressionante porque quando ele volta, o pai não pergunta absolutamente nada. Onde você andou, o que você fez, onde você gastou dinheiro, por que gastou todo o dinheiro, por que demorou tanto tempo para voltar, seu irresponsável, o que você fez com a sua vida. Não falou nada disso. Confesso para você, se aquele menino fosse meu filho, eu fazia todas essas perguntas e algumas mais. Ainda dava uns tapas na orelha dele ainda. Depois acolhia ele. Onde já se viu? Fazer tudo o que fez. E quando ele chega, o que o pai faz para ele? Uma festa porque o filho voltou. Olha como Deus age. Assim que Deus age. E aí eu proponho a você de onde você precisa sair, de onde você precisa se converter. Você vai esperar chegar, comer lavagem, como fez o menino do Evangelho, para você reconhecer que você tem um Deus que te dá tudo muito mais do que você precisa? Você tem muito mais do que você precisa, basta que você queira, e basta que você peça, basta que você abra o coração, basta que você diga, Senhor, eu preciso de Ti, sozinho não consigo. Se você reconhecer que você precisa, é o suficiente, é tudo que Deus precisa que você faça. E aí Ele te diz, volta, eu estou te esperando. Volta, que eu estou te esperando. Não importa para onde você foi, não importa onde você andou, não importa o que você fez. Eu estou te esperando. Deus te diz, isso é conversão, isso é vida nova. Isso é vida nova. Qual é a situação que você precisa romper para que você possa fazer de Deus uma experiência mais profunda? Isso. É isso bom para a gente viver bem a nossa quaresma e buscarmos verdadeiramente a nossa conversão. Faça aí um momento de silêncio, baixe a sua cabeça. Pensa um pouquinho nessas coisas que você ouviu. Por que será que essas coisas foram ditas para você hoje deste jeito? Por que será que estão sendo ditas pela boca deste padre? Talvez são coisas que você já tenha ouvido muitas vezes e que você não tenha ainda dado tanta importância para isso. Talvez porque isso não tenha ainda te incomodado tanto quanto incomodou hoje. Talvez porque você ainda não tinha experimentado desta maneira estas palavras que hoje foram dirigidas ao seu coração. Isso te traz lembranças de quedas, de momentos em que você poderia ter sido fiel, de momento em que você poderia ter feito diferente, de momentos que você poderia ter manifestado um comprometimento maior, de momento em que você poderia ter tido uma atitude diferente, tomado uma decisão diferente. Se alguma vez você escorregou e caiu, se não foi fiel, se não foi
suficientemente tocado a ponto de mudar de atitude, peça a Jesus hoje a graça de recomeçar. Começar de novo o caminho do seu discipulado. Começar de novo, começar do zero e começar para valer, com tudo aquilo que isso significa, com toda a profundidade, com toda a certeza de que Jesus está contigo, que você precisa ser fiel, que você precisa ser perseverante, que você não desanime, que você não tenha medo. Coloca-se diante de Jesus. Apresenta-te a Jesus as tuas dores, a sua vergonha até mesmo por ter feito o que não deveria fazer, por ter buscado Deus em lugares que você não deveria nunca ter ido buscar, por ter se aproximado de coisas e de realidades ocultas que você nunca soube ou certo o que seria e por curiosidade você foi. Hoje, o Senhor te pede, volta para mim o teu coração. Entrega de novo a tua vida. Você me pertence, você é meu. Eu estou próximo de você e estou ansioso, estou esperando pela sua volta. Se alguma vez na vida você tomou alguma decisão errada, decisão que prejudicou a outros, decisão que levaram outros a se afastar da verdade e do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, de novo, o Senhor te diz, volta. Eu estou contigo, eu nunca te abandonei, eu estou com saudades de ti. Eu estou te esperando de braços abertos. E não me interessa o que você fez no passado. Não me interessa o que você fez com a sua vida. Eu estou interessado com você e o que você pode fazer daqui para frente. Entrega a sua vida, entrega o seu coração, entrega os seus erros, entrega os seus pecados, entrega as suas fraquezas, entrega aquilo que te distanciou de Jesus. E assim que você tiver a oportunidade, faça uma boa confissão. Faz um bom exame de consciência e faça uma boa confissão. E receba de Jesus aquele abraço. O abraço que o Pai misericordioso do Evangelho acolheu o filho pródigo quando voltou. Jesus tem para você um abraço igual aquele. Do mesmo jeito. Então não tenha medo. Não tenha medo de voltar e de novamente sentir o abraço de Jesus. Ele te espera. Ele tem saudades de você. Não demores para voltar. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória.
é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor.